Vem aí mais um recado de Deus para o meu e para o seu coração. A terceira mensagem e última de hoje, tá bom? Encerrando a minha participação no canal no mês de agosto. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem disse essas palavras foi o próprio Deus a Salomão. Salomão, ele estava construindo o templo que Davi, seu pai, almejou construir. Davi não construiu o templo porque Deus não permitiu. Porque Davi, segundo Deus, disse que ele tinha mãos de sangue. E que a função de Davi era outra. Era necessário uma pessoa que não tinha mãos de sangue para construir o templo. E essa pessoa escolhida por Deus foi Salomão. Mas vamos ao versículo. O versículo diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome. Irmãos, eu já vi pregadores pregando esse versículo de uma forma errada. Eles têm até dito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar. Está errado, irmãos. Tem que pregar o que está escrito. O versículo não está escrito orar e se humilhar. O versículo fala se humilhar e orar. Isso quer dizer o que, irmãos? O que o nosso Deus tentou provar nesse versículo? Que para entrar na presença de Deus não tem que ser de qualquer forma. Tem muitas pessoas entrando na presença de Deus de qualquer maneira, achando que se pedir, eu vou pedir para Deus. Deus é obrigado a conceder aquilo que eu desejo. Não, irmãos. Não é como diz o ditado. As coisas não são bagunçadas assim, não. Até para entrar na presença de Deus tem que ser com ordem e decência. Não é só na igreja. Não é só nos cultos que são realizados na igreja. É claro que lá o versículo fala: fazei tudo decentemente e com ordem na casa do Senhor. Só que também na oração, quando nós for falarmos com Deus, tem que ser com ordem. Lá está escrito se humilhar. Há um versículo que o pai de Salomão, o salmista Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, quando ele faz a oração no Salmo 51, para quem não sabe, Davi, ele escreveu esse salmo depois que ele se arrependeu daqueles pecados que ele cometeu. Segundo os historiadores da Bíblia, né, os teólogos, eles falam que Davi, ele fez essa oração do Salmo 51 após os pecados que ele cometeu. Não vou entrar nesse mérito. Qualquer dia eu vou pregar algo a respeito disso. Mas lá no Salmo 51, versículo 17, diz um versículo que diz assim: a oração de um coração quebrantado, o Senhor não despreza.
Então, irmãos, não é de qualquer forma. Precisa se humilhar. Precisa estar com o coração quebrantado. Porque senão, a probabilidade, ou se vocês preferirem que eu diga, a possibilidade de Deus rejeitar esta oração é muito grande. Deus, da mesma maneira que Ele aceita, que Ele não despreza a oração de um coração quebrantado, da mesma forma Ele rejeita a oração de um coração soberbo. E tem muito crente entrando na presença de Deus soberbo. Tem muitos, infelizmente. Mas o que o Senhor tocou no meu coração, amém, nesta noite, é que nós possamos quebrantar o nosso coração e pedir perdão. O perdão é algo muito sensível, mas é uma obra que o Espírito Santo faz, que faz com que a pessoa desça na olaria de Deus. E é o que precisamos fazer. Descer na olaria de Deus. Se necessário for, todos os dias. Isso é humilhar na presença de Deus. Isto é preparar o coração para buscar o Senhor. Tem aquela passagem de Roboão, filho de Salomão, que teve muitas oportunidades de continuar o ministério de Davi. Mas ele não continuou, porque ele deixou a maldade e a idolatria entrar no seu coração. E eu e você, corpo de Cristo, galera do YouTube, que está ouvindo esta palavra, não devemos deixar que o orgulho tome conta do nosso coração. Temos que quebrantar o nosso coração. Eu vou colocar o nome dessa mensagem, o mesmo nome da canção que eu acabei de cantar no YouTube, que é de minha composição, O Clamor deste Povo. Deus está querendo levantar uma geração, igreja, que não se importa com quantidade e nem com qualidade, mas se importa. É necessário, irmãos, quebrantar o nosso coração. É necessário, sabe, quebrar a nossa vida e fazer um vaso novo. Se esvaziar do meu eu, do nosso eu. Porque, como eu já disse, a oração de coração quebrantado o Senhor não despreza, mas a oração de coração soberbo o Senhor rejeita, o Senhor despreza. Portanto, irmãos, se humilhem na presença do Senhor, peça perdão, mas para Deus, sabe? Porque Deus, a única coisa que Deus quer de mim e você, igreja, é que nós adoremos a Ele. É que nós possamos dar o perfeito louvor a Ele. É que nós possamos consagrar a nossa vida diante do Teu altar, diante da presença dEle. E não é só dentro das quatro paredes. Eu bato sempre nessa tecla. Às vezes eu chego até a ser repetitivo, mas é aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração ao longo desses anos. Porque eu era esse tipo de crente. Eu achava que servir a Deus era só dentro da igreja. Se eu for no culto todos os dias,
a minha salvação está garantida, não está, irmãos. E eu provo você que não está. No dia do juízo final, muitos vão chegar na presença de Deus e vai dizer: Senhor, não profetizamos o seu nome, não expulsamos demônios, não falaremos línguas. E essas coisas acontecem geralmente dentro da igreja. Não, irmãos, é no nosso cotidiano. É no nosso cotidiano que vai ser determinado a nossa entrada ou para o céu ou para o lago de fogo de enxofre. Então é necessário quebrantamento de espírito todos os dias, se for necessário. Eu não concordo com esse negócio. Não precisa quebrantar o coração. Aonde está escrito isso na Bíblia, irmãos? Aonde? O que está escrito na Bíblia é o que eu acabei de citar. A oração do coração quebrantado o Senhor não despreza. Salmo 51, versículo 17. E o 19 diz: os sacrifícios para Deus são como coração quebrantado, o espírito de coração quebrantado. E o versículo 7,14 também diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Essa é a condição que Deus nos dá para entrar na presença dele. Buscar. Mas, irmãos, Isaías capítulo 55, versículo 7 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque Jesus Cristo está voltando, irmãos. E se a gente não buscar o Senhor agora, enquanto ainda estamos na dispensação da graça, enquanto o Espírito Santo ainda está trabalhando na igreja, nos guiando de toda a verdade, nos convencendo, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo, amanhã vai ser tarde demais, irmãos. Amanhã, é como eu já disse numa outra palavra que eu ministrei aqui no YouTube, Jesus Cristo não será mais Salvador, Jesus Cristo não será mais advogado, enquanto Ele é hoje. Amanhã Jesus Cristo será juiz, e Ele não vai ter misericórdia do crente soberbo. Ele não vai ter. Porque foi o orgulho que levou Satanás a ser expulso do céu. Ele almejou ser maior do que Deus. Já é errado querer ser igual a Deus. Quanto mais ser maior do que Deus, é pior ainda, irmãos. É pior ainda. Então, irmãos, temos que buscar a face do Senhor enquanto é tempo. E converter os seus caminhos maus. Irmãos, a conversão é diária. Todos os dias nós estamos sujeitos a pecar. Todos os dias. E o que eu e você temos que fazer? Pedir perdão, como eu já falei. Pedir perdão. Se é no caso de ofender as pessoas, tem que pedir perdão a Deus e às pessoas. Ou a pessoa que você ofendeu. E tem também um outro ensinamento que Jesus nos dá, que inclui também converter dos seus maus caminhos, o liberar o perdão. Porque muitas pessoas querem pedir perdão, mas não querem liberar perdão para as pessoas que te ofenderam. Não, irmãos, o evangelho que pregamos é diferente daquilo que pensamos que o evangelho é. Porque se fosse assim, irmão, Jesus ele não perdoaria a traição de Judas. E ele perdoou. Então, irmãos, se a gente se humilhar, se a gente orar, e essa oração que está falando aqui, outra coisa. Essa oração que está falando aqui
está se referindo a clamor, a intercessão. Viu? É clamor. Se você quer ver o seu país nas mãos de Deus, você precisa clamar. Você precisa pôr o joelho no chão. Não ficar por aí profetizando uma coisa que não é realidade. Porque, desculpa, irmãos, desculpa, o Brasil ainda não é do Senhor Jesus. Vai ser. Tem profecias que o Brasil será do Senhor Jesus, mas ainda não é. O Brasil ainda está debaixo de maldição do espiritismo, do catolicismo, que na época da colonização, lá que todos falam aí que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral trouxe o catolicismo, junto com os padres jesuítas. Então o Brasil ainda não é do Senhor Jesus. E na época da escravidão, aqui do Brasil, os escravos brasileiros trouxe para o país o candomblé, a umbanda, a macumba. E isso tem se estendido até nos dias de hoje. A Rede Globo, que é considerada a melhor emissora do Brasil, é uma emissora espírita e católica. Então o Brasil está debaixo de maldição. Desculpa, irmãos, é a realidade. Eu não posso enganar vocês. Eu não vou ficar aqui falando uma coisa que não é real. Eu tenho que ser sincero. Se vocês não concordam, amém. Pode colocar aí. Mas diga por quê, tá? E sem ofensas. Sem ofensas, tá bom? Mas o Brasil tem profecias de ser do Senhor Jesus. E eu acredito que antes de eu falecer, eu ainda vou ver o Brasil sendo do Senhor Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, assim, antes, concluindo a palavra, é necessário quebrantar o nosso coração. Tá bom? É necessário, para entrar na presença de Deus, precisa se humilhar. Precisa descer na olaria de Deus. Se você fizer assim, o Senhor vai te abençoar com toda sorte de bênçãos. Amém? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal. Mesmo se você não gostou, inscreva-se da mesma forma. E vai aparecer a palavra inscrito. E do lado do inscrito vai aparecer o sininho. Clica nesse sininho que você obterá este vídeo, desta mensagem, e mais de 25 vídeos que eu já inseri aqui no canal. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.